Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu começo por cumprimentar o Dr. Fernando Salles Nogueira, agradecer as informações que está a trazer a esta Comissão e a abordagem muito objetiva e muito até contextualizada, com muito rigor, que nos ajuda a compreender de facto as circunstâncias desta operação. Eu como penso que foi dada a informação no início desta nossa reunião, eu estava noutra reunião da Assembleia, no Conselho da Assembleia, por isso não podia estar. Houve uma parte inicial da reunião que eu não acompanhei, por isso, se houver alguma pergunta já repetida, peço desculpa, mas eu gostava de pedir algumas informações até para ajudar ao tal contexto. Falou na estrutura acionista da concessionária, da Autostrada Transmontana. Eu perguntava-lhe, e temos isso mais ou menos dissecado em termos das percentagens dos vários acionistas, eu perguntava-lhe se houve alguma evolução ou mudanças ocorridas desde a assinatura do contrato até hoje na estrutura acionista da concessionária. Não. Mantém-se exatamente igual. E a mesma pergunta, muito obrigado, e a mesma pergunta em relação, digamos assim, ao elenco das entidades financiadoras. Muito obrigado. Outra questão que eu gostava de lhe colocar tem a ver com o enquadramento, o regime dessas entidades financiadoras relativamente à sua posição contratual e à sua relação com a concessionária. Ouvimos falar ao longo do tempo, por exemplo, da ativação ou da introdução, conforme os casos, de cláusulas tipo step-in, ou seja, de controlo dos bancos na direção concreta e efetiva da gestão em termos das concessionárias. Eu pergunto-lhe se estas ou outras alterações na relação das entidades financiadoras com a concessionária, quer em termos de jure, quer de facto, aconteceram ao longo destes anos. Obrigado. Eu perguntava-lhe se essa situação que estava prevista, como nos diz que é comum que estivesse, evoluiu ao longo deste tempo ou se, simplificando, se até agora não há novidades nessa matéria. Não deixe de continuar esse raciocínio e esse relato, eu pergunto só para clarificar. Está a falar, portanto, das situações que ocorreram com o corte de rating dos bancos portugueses e a implicação que isso teve para a obtenção, nomeadamente dos desembolsos, da disponibilização de verbas de bancos de nível internacional, como é o caso do BEI. É isso que está a relatar. Exatamente. Legitimamente em termos contratuais. Em termos não contratuais. É com outras leituras, exato. Evidentemente. Obrigado, muito obrigado. Eu gostava de lhe perguntar, então, na sequência dessa situação que descreveu, qual é então o ponto de situação relativamente aos desembolsos e por um lado, realização de capital por parte dos acionistas e, por outro, esta questão dos desembolsos e da disponibilização ao nível do financiamento por parte das entidades em causa, relativamente, digamos assim, à previsão que estava feita, quer no modelo de negócio, quer na própria calendarização do projeto. Bem, permite e compreenderá certamente a pergunta. Quando nós, no PCP, falamos do problema de estarmos a injetar milhares de milhões de euros nos bancos e esse dinheiro não chegar à economia, é também dos senhores que estamos a falar, é que não está a chegar à situação que refere, é disto que estamos a falar. Muito bem, obrigado. Eu queria precisamente passar para esse ponto relativamente à estabilidade, que tem a ver com o problema das coisas que acontecem depois do contrato assinado. E as coisas que acontecem que, à partida, podem ser imputáveis ao concedente, ou através dele, da pessoa dele, ao Estado, que decide politicamente matérias como aquelas que abordou há pouco, e o que isso depois significa em relação aos processos de reequilíbrio financeiro.
Quando nós temos um contrato de concessão ou de subconcessão assinado, há situações do ponto de vista político e até do ponto de vista das opções mais ou menos incontornáveis que se repercutem depois nas circunstâncias do contrato e da sua aplicação. E depois há situações, amontando ou ao lado, e falávamos há pouco do túnel do Marão, em que podem verificar-se alterações profundas de circunstâncias que vêm bulir com a tal estabilidade, que na verdade acaba por ser quase sempre impossível na sua plenitude. Ou seja, a pergunta que eu lhe faço é, pela sua experiência, pelo que já tenho observado nesta e noutras subconcessões, quando falamos da estabilidade como condição para a boa aplicação e para os bons resultados deste tipo de contratos e para que corra tudo bem com estes modelos de financiamento, não estamos a falar de uma condição que, por definição, acaba por nunca acontecer. Faço-me entender, doutor. A tal estabilidade, ela existe mesmo, em algum sítio. Obrigado. Focando mais concretamente nos processos de reequilíbrio financeiro, os elementos que nós dispomos na Comissão, que têm a ver até com o relatório da Ernst & Young, que tem sido muito utilizado e é um ponto de apoio para os nossos trabalhos, fala em 5 processos e não em 3. E os 5 processos aqui colocados, há um que aparece em comum com um dos 3 que citou, que tem a ver com o dispositivo eletrónico de matrícula. E o que eu lhe fazia era um pedido para nos ajudar a ver se identificava, pela descrição que nós temos acesso, a situação em causa. Por um lado, poucos meses após a assinatura do contrato de subconcessão, o problema apontando para as infraestruturas de telecomunicações e a sua retirada e o papel da PT nessa matéria, o papel do ACE Construtor. O outro, relativo a uma coisa genericamente apontada, e eu pedi a sua ajuda quanto a isso, sobre alterações ocorridas no sistema de cobrança de portagens. E isto não é a mesma coisa do dispositivo eletrónico de matrícula, porque esse aparece aqui relatado 4 meses depois. Portanto, cobrança de portagens e 4 meses depois, dispositivo eletrónico de matrícula. E passar a facultativo. E depois, 4 dias depois deste, uma situação envolvendo mais de meia centena de milhões de euros relativos a uma modificação unilateral do contrato de subconcessão que não conseguimos perceber qual é, mas que tem a ver com esta fase de outubro de 2011, em que há uma referência a essa tal modificação unilateral do contrato. Estou a encaminhar-me para o fim, Sr. Presidente, mas com este valor relativamente substancial e, finalmente, de uma forma genérica também, já em janeiro de 2012, a alteração legislativa de caráter específico, referindo-se à Lei do Orçamento de Estado, para 2012. E, portanto, a pergunta que eu lhe fazia, fui percebendo que não está a identificar estas situações que eu aqui mencionei, é se quando diz que os pedidos de reequilíbrio foram suspensos e registra-se, não foram anulados, foram suspensos, está-se a referir a todos em geral, quaisquer eles que sejam, ou apenas àqueles 3 que conhecia e que aqui mencionou? E finalmente, e peço desculpa, eventualmente até poderei não falar numa segunda ronda, mas deixo aqui a última pergunta para terminar. Sendo a Soares da Costa e outras empresas construtoras do nosso país, com créditos firmados, quer na construção, quer depois em termos de operação, de este tipo de infraestruturas, o que eu lhe pergunto é, enquanto empresa construtora, estaria em condições mais difíceis ou mais desfavoráveis do ponto de vista técnico e do ponto de vista da eficiência de projeto se fosse colocado perante uma contratação do modelo dito tradicional de empreitada, em vez destas PPPs que dão tanto poder aos bancos e ao setor financeiro? E pedia-lhe que nos explicasse esta diferença em que o BEI tem como atuação comparativamente aos outros bancos, porque eu pensava que o BEI
por ser a instituição que é, não ia ter o comportamento quase predatório, a palavra é minha, eu só me vinculo a mim, que não esperávamos e que é mais típico de outro tipo de casas. Neste bocado já coloquei 3 questões, peço desculpa e termino por aqui agradecendo mais uma vez a sua participação.